Bem, a revista Época, talvez alguns aqui já tiveram acesso a essa revista, mas no mês de maio ela apresenta uma série de matérias com previsões para o Brasil. Vários segmentos com previsões do que poderá ser o Brasil em 2020. Sempre tem esses, né, que gostam de fazer pesquisas e estimativas e previsões acerca daquilo que a caminhada está nos falando. Então, várias previsões a revista traz para o Brasil em 2020. O crescimento evangélico, por exemplo, é um desses itens abordados por essa revista. Através da CEPAL, a CEPAL é uma instituição, um órgão de preparação de líderes evangélicos, e ela então se propõe a fazer pesquisas ligadas ao meio cristão, ao meio evangélico, e através então das estatísticas da CEPAL, estima-se que em 2020 a população brasileira terá 50% de evangélicos. Já pararam para pensar sobre isso? Em 2020 nós poderemos ter 50% de evangélicos no Brasil. Se esta previsão se cumprir, a pergunta que fica é: como chegaremos lá? Qual é o impacto que isso terá para as pessoas que chegarem em 2020? Com que qualidade os cristãos chegarão em 2020? Qual é a relevância que os cristãos terão sobre a outra metade da população? Que influência nós teremos? Eu já ouvi alguns comentários acerca do crescimento dos evangélicos de uma maneira geral, e um dos questionamentos que se fez, que se faz é este: ora, se há um crescimento grande de evangélicos no Brasil e no mundo, qual tem sido a influência desse povo? Qual tem sido o impacto que essas pessoas têm causado nas outras, ou nas demais pessoas? E a considerar que, de fato, em 2020, cheguemos a esta realidade de termos 1 para 1, né? Ou seja, 50% de evangélicos, qual será, ou qual vai ser esta influência que os cristãos terão? Eu quero investir um tempo por alguns domingos pensando no compromisso que temos em ser relevantes nesse reino. Quero pensar um pouco sobre o serviço, quero pensar um pouco sobre essa questão do voluntariado que às vezes falamos, quero pensar um pouco acerca do nosso papel, da nossa influência como cristãos no reino. Porque se nós quisermos de fato sermos relevantes em 2020, nós precisamos começar a ser relevantes desde agora, independente se estamos em vantagem ou desvantagem. Por isso eu quero investir algum tempo pensando acerca dessas temáticas que já comentamos. Mas eu quero começar a partir de um texto de Lucas, porque eu entendo que nenhum serviço poderá ter êxito se primeiro não começarmos pela base. Eu quero então lidar com um tema aqui que, embora seja totalmente conhecido nosso, às vezes somos tentados a não exercê-lo na nossa caminhada, na nossa prática, no nosso serviço. E se nós quisermos ser relevantes nesta época, nessa geração, ou em 2020, nós precisamos servir e servir a partir dessa base. Nesse sentido, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, porque é daqui que nós vamos extrair as lições para a nossa reflexão nessa noite. Lucas capítulo 17. Nós vamos começar
começar a leitura a partir do verso 5. Né? Jesus está trabalhando alguns temas, como o pecado, está nos falando como lidamos com a pessoa em pecado, como nós lidamos com aquele que se arrepende dos seus erros, e a certa altura ele até diz, né, se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser eu estou arrependido, perdoa-lhes. Eu não sei se é por causa disso, dessa dificuldade de perdoar, que os discípulos então disseram para Jesus a partir do verso 5, e aí nós começamos a leitura. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Vocês podem ler o verso 6. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos mandado, dizei, somos servos inúteis, porque não fizemos somente o que devíamos fazer. Destaco novamente o verso 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever. A primeira vez que eu entrei em contato com esse texto, especificamente o verso 10, eu fiquei surpreso, porque esse texto me chama de inútil. Eu me senti um pouco incomodado com isso, porque eu sempre aprendi que Deus tem um plano para a minha vida. Eu sempre aprendi que eu sou importante no reino de Deus, que Deus me ama, que Ele tem um propósito para mim, que Ele quer me usar na sua obra. Eu sempre entendi que Deus não somente tem um propósito, como também Ele quer me utilizar no seu reino. Eu cresci aprendendo isso, e não só isso, mas entendo que já fiz muito no reino de Deus. Mas o texto vem me informar que eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. E o texto então vai me dizer que eu sou inútil. Isso de certa forma me incomodou. E eu quis então entender melhor o que Jesus queria transmitir aos seus discípulos e também para nós, quando Ele tem essa expressão, diante de tudo aquilo que nós já fizemos, diante de todo o serviço que nós já fizemos. Aqueles que têm mais idade, mais experiência cristã, quantas coisas vocês já fizeram? Quantos serviços vocês já prestaram? Um comentarista diz que a palavra inútil nesse texto pode significar aquilo que não dá lucro. Aquilo que não dá lucro. E diz ele que o nosso melhor serviço não nos dá qualquer direito sobre Deus. A partir então dessa definição, nós começamos então a entender o que Jesus quer nos ensinar através desse texto. Aquilo que nós fazemos não reverte para nós nenhum lucro, nenhum benefício, no sentido de nos colocarmos num pedestal, de nos colocarmos numa posição diferente daqueles que servem talvez menos. Não. E nem tampouco nos confere um direito de exigir de Deus qualquer coisa em função daquilo que nós já fizemos. Às vezes alguns discursos vão para esse nível. Senhor,
Como eu já te servi no reino? Senhor, eu sou um contribuinte. Deus, eu frequento a igreja. E como o Senhor permite que aconteçam essas coisas na minha vida? Então começamos a negociar com Deus, a exigir de Deus certos direitos, entendendo que prestamos um serviço a Deus e, portanto, esse Deus deve reconhecer o serviço que nós prestamos a Ele. Só que o texto vai nos dizer que nós somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Servo inútil também, ele não quer aqui dizer